Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para o estudo da palavra de Deus. Boaz, o resgatador. Vamos entender isso aqui na Bíblia, tá bom? O que Deus quer nos mostrar. Amém? Queridos, estamos vindo numa série do estudo essa semana, né, que vai terminar logo na semana, no final de semana. Ruth e Esther. Depois nós vimos fome na casa do pão. Depois a gente viu também Ruth e Boaz. E hoje, Boaz, o resgatador. Vamos prestar bem atenção no que Deus está querendo nos mostrar, hein? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia, por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia, pelo pão de cada dia, que o Senhor tem derramado sobre nossas mesas. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver. Nos ajuda, querido Pai, com o poder do Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração. Senhor nosso Deus, fortalece aqueles que estão necessitados neste momento, tanto da vida financeira como da vida espiritual. Mostrando para elas que o Senhor logo voltará e todas as dificuldades que nós temos aqui vai acabar. Obrigado, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, Boaz, o resgatador. Queridos, Boaz, ele se apaixonou por Ruth, aquele homem que ela foi trabalhar, né, na sua fazenda, né, e era parentesco, né, do seu sogro, vamos dizer, né? Então, Boaz, ele se apaixonou por ela, por Ruth, e desejava se casar com ela. Mas havia uma barreira aí no meio, queridos. Um parente também mais próximo, né, que também tinha direito de ficar com a mulher e com as terras. Existia um parente ali. Sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação, né, revela uma questão em jogo no conflito Cristo nos ama. Cristo nos ama. Mas há um parente mais próximo que também tem uma reedificação, que é Satanás. Satanás, infelizmente, né, recebeu da mão de Adão, meu irmão, o domínio dessa terra e se tornou o representante da família humana. Tá? Essa que é a verdade. Meu querido irmão, quando Jesus encarnou, né? Quando Jesus encarnou, tornando-se um de nós, ele se tornou parente, né, nosso, como irmão mais velho. Ele veio para nos resgatar. Satanás se intitula como se fosse o dono da terra e o controlador dos seres humanos. Agora, o que Satanás redivica, né? O que ele redivica? Que ele protesta, né, sobre nós, a família humana. Vamos dar uma olhada aqui no livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Versículo 6. Vamos ver aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, Deus sempre fazia
esse concílio no céu, dos outros planetas, das outras criaturas que tomam conta dos outros planetas, os outros anjos. Mas aqui da Terra, o seu Adão perdeu para Satanás. Ele entregou de mão beijada a Terra, junto com o ser humano, que era ele mesmo, se tornou escravo de Satanás com sua mulher e seus filhos. E assim somos nós. Mas essa história acabou, nós vamos ver. Essa história aí acabou, queridos. Tá? Então, perguntou o Senhor a Satanás, ele apareceu lá no concílio. De onde vens? Deus perguntou para ele. Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Lembre-se que Jó ele se desviava do mal. Onde tinha coisas erradas, Jó passava longe, não queria saber. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus mesmo? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e todo o quanto tem? Acaso não cercaste ele de bens, né? De bênçãos, né? Por isso que ele te ama, ele quis dizer para Jesus, Satanás. Aí ele e a sua casa, tudo quanto tem, ele falou, a obra de suas mãos abençoaste e aos seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem será em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos, e Satanás saiu da presença do Senhor. Meu irmão, presta bem atenção aqui, o que Satanás está reivindicando, né? Veja que Satanás é o acusador, né, dos irmãos de Cristo, que somos nós. Satanás é o falso representante da família humana. Satanás estava reivindicando uma coisa, né, dizendo para Deus que dele Jó era daquele jeito, porque Deus dava todos os bens para ele. Dava riqueza para ele? Não, era porque Jó era íntegro. Deus falou primeiro, íntegro, reto, temente a Deus. Quando a gente é íntegro, reto e temente a Deus, Deus também te prospera, meu irmão. Então, Satanás reivindicava isso, né? Isso durou 4.000 anos, meu querido. Essa dependência do ser humano nas mãos de Satanás. 4.000 anos, desde quando Adão perdeu o poderio da terra para Satanás. Desde que Adão e Eva pecaram, até Jesus chegar, e nunca mais Satanás compareceu nos concílios celestiais. Por quê? O nosso resgatador, Jesus Cristo, por isso que está falando a história de Boaz, é um tipo de Cristo que resgatou a família, que resgatou todo mundo, que resgatou Ruth. E Jesus Cristo é o nosso resgatador. Após a morte de Cristo, ele agora, nosso representante e resgatador, ele pagou o preço, né, pela nossa redenção, que é os nossos pecados. Tá? Então, Jesus precisava morrer, meu querido irmão. Porque se ele não morresse, o que seria de nós na mão de Satanás? Preso pela nossa redenção, nossos pecados, como nós estamos. Queridos, quando nós lemos Lucas,
capítulo 4, versículo 1 a 7, nós percebemos que Satanás sabia muito bem que quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram para ele o domínio da terra. Foi por isso que Satanás, falou claramente em Lucas 4, do 1 ao 7. Te darei todo esse reino, porque a eles me pertence, e darei a quem eu quiser. Ele falou para Jesus. Mandou Jesus prostrar diante dele. Satanás sabia muito bem o que estava falando. Tá? Isso você pode ver em Lucas aí, o verso 6. Você pode ir lá em Lucas, né? Já estamos aqui mesmo, né? Vamos, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, aqui nós podemos ver Lucas 4. Custa nada, né? Vamos ver dentro da Bíblia, né? Versículo 6, ele fala assim, ó. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória, e deste reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Isso é Satanás falando para Cristo, atentando Jesus. Queridos, repetindo, quando Lucas, nós lemos ele, e vai até o versículo 7, nós percebemos que Satanás sabia muito bem o que estava falando. Tá? Satanás, né? Agora eu te pergunto, quem é que deu tudo esse poderio para Satanás? A desobediência, seu Adão, né? Seu Adão, né? Que deu esse domínio, porque ele era representante de Deus na terra, Adão. E ele entregou tudo isso, esse domínio para Satanás. Quando Adão pecou, se tornou escravo de Satanás. Esse, né, assumiu esse poderio na terra. Por isso que ele assumiu, Satanás assumiu o poderio na terra. Perdendo a terra, virou escravo de Satanás. Nós, quando pecamos, nós, como desobedecemos a Deus e andamos no caminho errado, nós somos escravos de Satanás também, meu querido. Viu? Mas lembre-se que ele é o falso representante da família humana. Isso já acabou. Por quê? Jesus morreu já, subiu aos céus, ressuscitou, está ao lado do Pai. É o nosso resgatador, o nosso advogado. É o nosso juiz no final. Tá? Com o sangue de Jesus Cristo, ele resgatou toda a família humana de novo, tirou das garras de Satanás. Mas tem pessoas que gostam de Satanás e gostam de ficar com ele. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Jesus Cristo veio para resolver esse problema, meu querido, de uma vez por todas, derramando seu sangue na cruz. Queridos, Satanás só tem domínio naqueles que vivem em prática de pecados. Que pecados? Pecados voluntários, conhecidos e pecados planejados. Satanás só tem domínio sobre esse tipo de pessoas, que ainda cometem pecados planejados, pecados conhecidos, pecados acariciados. Mas aqueles que confessam seu pecado a Jesus Cristo, eles são purificados no sangue de Jesus Cristo. E Jesus quebra o domínio de Satanás sobre você e sobre qualquer tipo de pessoa. Amados, Jesus resgatou Moisés, lembra? Houve uma briga ali. Satanás queria porque queria o corpo de Moisés. Tá? Jesus resgatou Moisés porque o diabo queria levá-lo. Então Miguel, que é Jesus, não deixou. Tanto é que ele apareceu no Monte da Transfiguração, né, ao lado de Elias, Moisés. Deus o levou, ressuscitou ele. Queridos, Elias estava ali no Monte da Transfiguração, representando aqueles que serão
arrebatados para o céu sem ver a morte. Porque Deus fala, os vivos também virão. Depois que ressuscitaram os mortos em Cristo, depois os vivos vão junto. Vai ter muita gente viva quando Jesus chegar, meu irmão. Então, Elias representa isso aí. Ele foi trasladado, ele foi levado vivo para o céu. Tá? Já Moisés, que apareceu no Monte da Transfiguração junto com Elias, representa ali, né, no monte, os que morreram. Os que morreram. Porque Moisés morreu. Tá? Mas serão ressuscitados e levados para o céu também. Lembra-se que lá em Apocalipse fala que primeiro os mortos que morreram em Cristo, os justos, se levantarão primeiro e vai ao encontro do Senhor nos ares. Depois os vivos que ficarem justos. Lembra? Jesus já venceu essa batalha e tomou o direito de nos resgatar para sempre. Aleluia. Bendito seja nosso Senhor. Boaz, um tipo de Jesus que não desistiu de Ruth. Não desistiu de Ruth. Assim é o nosso Deus, que não desiste de você nem de mim. Deus não quer perder ninguém para Satanás, meu querido irmão. Assim Jesus também não desiste de você e de mim, foi até a cruz e lá pagou o preço que nós, né, valemos. Que preço que nós valemos? Como o irmão dele. Esse é o preço. Jesus é nosso irmão mais velho, querido. O preço foi alto, viu? Que nosso irmão mais velho pagou por nós. Por isso que a história de Boaz e Ruth representa um tipo de Jesus. Amém? Próximo estudo, Amã e Satanás. Amã e Satanás. Vamos ver isso na Bíblia também. Amém? É amanhã, com a graça do nosso Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve no canal aí para o algoritmo do YouTube reconhecer que a palavra de Deus está chegando em muitos lugares através de você, que compartilha e que se inscreve no canal e que dá um joinha aí, tá? Vamos junto. Vamos ser um pregador do Senhor. Vamos salvar almas. Amém? Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal.